Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes? Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus tem compaixão daquele povo que padece. Padece de um pastor, do Messias, do Filho de Deus, aquele que vem dar o pão que desce dos céus. Jesus, vendo aquela multidão ali, teve compaixão, cura os doentes, mas Jesus quer dar algo a mais. E vai provocar os discípulos, porque os discípulos vão pedir para que eles se despeçam, aquele povo, para que vão para suas casas, porque eles foram até Jesus para escutar, para serem curados. Mas Jesus vai dizer: Dai vós mesmo de comer. Mas eles vão dizer: Como, Senhor? Só temos 5 pães e 2 peixes? E Jesus vai fazer a grande multiplicação dos pães e dos peixes, que é a prefiguração da Eucaristia. Este é o verdadeiro sinal que Jesus quer nos mostrar que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele nos vai dar o pão que não se perde, mas o pão que alimenta a nossa alma, o pão que nos dá a vida eterna. Como o próprio Jesus vai dizer: os vossos antepassados comeram no maná no deserto e morreu. Mas quem come da minha carne, bebe do meu sangue, esse viverá eternamente. E o evangelista São João vai usar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes como sinais. Jesus alimentou aquele povo, não porque muitas pessoas vão falar da partilha fraterna, não é esse o sentido do evangelho de hoje. Aquelas pessoas não eram pobrezinhos, coitados, que estavam passando fome, não tinham o que comer. Eram pessoas que simplesmente estavam num lugar deserto, foram atrás de Jesus. E pela distância e pelas circunstâncias, eles não tinham o que comer naquele momento. E já era tarde para poderem chegar na cidade. Então é o próprio Jesus que vai dar o alimento, mostrando algo muito maior. Que Ele é o poderoso, que Ele é Deus, que Ele é o Messias. E através dos discípulos, dos pães e dos peixes abençoados, pela distribuição dos discípulos, que significa a igreja,
aqueles que são sucessores de Jesus, que o povo será alimentado. Todos comeram, eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus quer nos oferecer verdadeiramente esse pão descido do céu, que é o próprio Cristo, que é o Messias, mas muitas vezes nós nos recusamos de receber esse alimento que é o próprio Cristo. E aí, como o filho pródigo, muitas vezes nós estamos comendo as lavagens que dão dadas para os porcos, ou seja, as imundícies desse mundo, do pecado, das seduções que o mundo coloca na nossa vida e que nos afasta do verdadeiro alimento, que não se perde, como Jesus mesmo vai dizer para aquele povo que vieram atrás de Jesus depois, que foram alimentados. Eles foram atrás de Jesus por causa da comida. E Jesus buscai o alimento que não se perde. E eu sou esse verdadeiro alimento, verdadeira comida, é minha carne, é meu sangue. Quem come da minha carne e do meu sangue não morrerá jamais, mas terá a vida eterna. Jesus quer nos alimentar com a Eucaristia. O pão vivo é o Cristo presente pela ação do Espírito Santo na igreja, na sua igreja, através do sacramento da Eucaristia. E quantos milagres eucarísticos que nós temos mundo afora, onde o corpo de Cristo, a Eucaristia, é carne viva, que não se perde, que não apodrece. Esse alimento é que Jesus quer dar a cada um de nós, para que nós comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, tenhamos verdadeiramente a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente e abençoada semana para todos.